Eu e o Gabriel, a gente acompanha todas as coletivas, a gente ouve todas as perguntas e a gente conhece a maioria do pessoal Dos repórteres, dos né? repórteres e tal. E as suas perguntas são mais, vamos dizer assim, mais descontraídas, né? Você puxa um pouquinho mais pra leveza. É diferente do... Por exemplo, o Boldaquian, às vezes dá no meio. O Boldaquian já rasga. Então o seu perfil de pergunta é mais leve, né? Pelo que eu sinto. É por isso que os caras me chamam de passapano, né? Mas inclusive, tem gente falando aqui, ó, juntaram os 3 maiores passapanos da mídia palestrina. Mas eu passo o pano mesmo, eu passo o pano mesmo. É pra quem viu lá aí no Palestra Itália, aí tem que passar pano mesmo. E você comemorou só um monte de título aí, porque tá os caras aí, tem que passar pano pros caras e eu não tô nem aí. O seguinte, você tem que ser profissional e eu vou com 4, 5 perguntas na cabeça. Porque, mano, você tá com uma pergunta... Aí o cara vai lá e faz a pergunta que você quer. Você fala, pô, tô morto. Exato. Sim. Tem que então você tem que deixar né? umas 3 ali no gatilho, né? E a ordem não é fixa, né? Não. O Casavi, ele chega com o microfone e ele fala assim, quem quer abrir a coletiva? Aí às vezes, se eu tô lá, eu falo eu. Você prefere abrir? É lógico, porque aí a minha... Não queima a sua, né? Não queima a minha, né? Já tomei porrada do Abel, já... Ele já me pediu desculpa ao vivo também, já me pediu desculpa ao vivo. Já, você sabe dessa história? Não. Palmeiras e Atlético Paranaense, depois eu vou falar como eu elaboro as perguntas. Palmeiras e Atlético Paranaense, Libertadores da América, Palmeiras ganhando do Atlético Paranaense. Ele começa a me... Aí o Murilo é expulso, né? Sim. Ele, beleza, controlando o jogo controlado. Ele me começa a colocar atacante pra marcar. Ele mete Scarpa na esquerda, Breno Lopes, e vai metendo atacante pra marcar. Só que ele deixa um buraco pro Fernandinho jogar. E aí o Fernandinho vai só armando o Atlético Paranaense, inclusive o gol que a gente toma o Vitor Roque. O Vitor, tá... né? Uhum. Então, eu falei, professor, boa noite, né? Tal. Você não achou que foi um erro da sua parte ter colocado jogadores de ataque para marcar, sendo que a intenção sua era marcar e não contra-atacar? Boa noite. Não concordo com você, não acho que foi isso. Próxima pergunta. Nossa. Beleza. Não respondeu. Não, nem respondeu. Nossa, o que veio de mensagem? Chupa, seu trouxa. Os caras vai querer puxar o saco do cara. Mas isso é puxar o saco dele? Não, você fez não é uma pergunta claro. que eu achei no jogo. Claro, ele vai pro normal. Breno Lopes pra marcar. Aí ele punha Scarpa pra marcar. Então, se você quer contra-atacar... Eu falei, pô, você chamou o Atlético pro seu campo, professor. Não vi, eu vi outro jogo. Eu vi outro jogo. Próxima pergunta, por favor. Tá bom. No estádio 97. Vamos ouvir, então. Porque esse cara não perdoa. Vamos ouvir o que o Zé Mistério falou pro Abel. Aí colocaram lá. Só que o Marcão foi no grupo da 97 e me defendeu. Ele falou, o Zé fez uma pergunta pertinente. Por que colocou 3, 4 caras de ataque pra marcar se a intenção dele era marcar e não contra-atacar? Beleza. Tudo bem, mano, tomei porrada pra caramba, chupa Zé, repórter de não sei o que, tá. Palmeiras e Santos. Danilo é expulso, pisa no Merentiel, né? Não foi gol do Merentiel? Danilo foi expulso. Entro na sala de coletiva na boa, sem rancor nenhum. Eu não levo pro coração. Aí ele... Só um minuto, por favor. Gostaria de ir ao rapaz ali. Aquele rapaz ali, ó. Gostaria de pedir desculpa ao rapaz... Porque graças à pergunta dele do Atlético Paranaense que ficaste na minha cabeça, nós ganhamos do Santos hoje. Porque o que esse rapaz me perguntou foi o que eu fiz hoje no jogo. Animal. Nossa, aí o cara ficou grandão. Você respondeu os caras aqui, ó. Não, aí eu falei, cadê agora os... né? Aí não apareceu ninguém. Aí os cara que é seu camarada, os caras que curte o seu trampo, independente se você faz uma pergunta boa ou ruim não, que curte o seu trampo, porque às vezes fala, pô Zé, essa pergunta podia ser assim, assado. Você fala, beleza. Que nem às vezes você pode falar, pô, Zé, você podia ter metido uma dessa. Beleza, Amorim. Pô, é legal. Os caras que é seu parça falou, aí, ó. É isso aí. E o Sombra, depois lá, não colocou lá, que ele me pediu desculpa. Então, assim, os caras querem te ferrar, mas não coloca tal. Então, ali eu senti o quê? Que eu falei, pô, agora eu tenho que saber qual que é do Abel. O que ele mais gosta. Eu comecei a meio que estudar o Abel Ferreira em derrota, em vitória, e comecei a elaborar. E uma que eu falei pra ele foi no Palmeiras 4-0 no Botafogo, que foi um jogo de quinta-feira, às 7 horas da noite, que a gente meteu acho que quase 40 mil pessoas. Eu falei, professor, eu sei que 4-0 é bonito, o Wesley fez um puta golaço, lembra do gol do Wesley? Eu falei, eu queria que você me explicasse, chuva, trânsito e 40 mil pessoas gritando seu nome, gritando o nome do Palmeiras e tal. Ele falou, porra, se fizesse minha pele de galinha, né, tal. E foi ali que eu fui ganhando como que era o Abel Ferreira. Na derrota,
num empate, num jogo que era polêmico de arbitragem. E aí saí muito do extra-campo, né? Sobre torcida e tal, essas coisas. E fui mais pra dentro do campo, mas tentando sempre extrair dele aquilo que eu achava. Que nem é do Breno Lopes. Vocês sabem por que o Breno Lopes jogou 2022 os 10 últimos jogos? Não, 23. 23? Você sabe por quê? Não, mas quando ele fez o gol no Fluminense, foi 23? Foi. Você sabe por quê? Na minha opinião, foi eu vendo de novo. Porque teve episódio que ele xingou a torcida, né? Teve Sim. isso. E aí tem a eliminação da Libertadores, aí ele muda o esquema. Põe 3 zagueiros, joga com o Hendrick e o Breno mais enfiado. Pra mim, vendo de longe, foi uma questão técnica e tática. Agora, e ele foi importantíssimo, né? Enfim, jogou muito. Título. Contra o São Paulo no 5x0 ele mete 2 gols. Pô, vários jogos é um cara muito decisivo. Até a virada contra o Botafogo lá no Engenhão, Sim. O Breno que expulsa o Adriel. Eu pergunto pra ele, professor, por que você trata o Breno Lopes com tanta injustiça? Ele é o jogador mais injustiçado, na sua opinião? Ele falou, Até aí ele não era. Ele não tinha essa sequência de jogo. Ele falou, você tem razão. O jogador que sofreu mais comigo dentro do Palmeiras até quando eu cheguei é o Breno. E eu vou dar agora essa sequência de jogo que ele merece. Porque ele já sabia que o Breno ia sair. Sim. E eu pergunto pra ele, por que você trata ele com tanta injustiça como não trata os outros, já que ele é um jogador tão importante no seu esquema? Se eu tiver errado, você me corrige. Ele falou, não, você tá certo. E a partir daí ele começou a jogar de titular no Palmeiras e jogou esses 10 últimos jogos. Não por causa da minha pergunta, mas eu queria saber o porquê. Claro. Então não é passar o pano. Não é querer falar tal. É querer saber dele. Por que você não põe ele? Se ele é importante ali, se ele é importante ali, se ele dá assistência. Porque o Breno, ele não é um craque. Mas toda vez que ele entrou, ele se dedicou, ele mostrou, ele é útil. Pra mim, contra o Boca, o Abel erra, porque pra mim ele tinha que ser titular dos 2 jogos. Exatamente. Só que contra o Boca lá, na La Bombonera, foi muito perto do episódio que ele mostrou o dedo do meio pra torcida. Exatamente. Porque pra mim, se ele não mostra o dedo do meio pra torcida, talvez ele seria titular na La Bombonera. E aí o Abel ficou meio perdido ali, com a lesão do Dudu, né? Aí jogou com o Arthur, né? E tentava tentou remanejar. E o cara sempre esperando. Não funcionou. Só que nunca reclamou. Um dos salários mais baixos do elenco e nunca reclamou. E eu fui e fiz essa pergunta pra ele. Ele falou, tá certo. A partir dessa minha pergunta, nos últimos 10 jogos dele com a camisa do Palmeiras, ele foi o titular do Palmeiras e aí foi importante. E foi importante. Então você vê que você tenta extrair do treinador aquilo que você acha. Eu não sou muito no negócio da vibe da torcida. A torcida agora quer... Porque os caras querem que você vai lá e pergunta assim, ô, seu puto, por que você fez isso? Por que você fez dobradinha? Por que você dobra a lateral? Para com essa merda. Os caras acham que você tem que ir lá e meter a boca e tal. E você viu como que ele responde pros repórteres, né? Você viu como que ele fez com a menina lá da Band News, a Aline, o Baldaquian teve o embate e tal. Eu não quero esse embate com ele. Eu não preciso desse embate com ele. E a minha emissora não tem que ter profissional, isso foi falado, que queira buscar um embate com um treinador. Ele errou. Tenta fazer uma pergunta e mostrar pra ele se ele errou ou não, e tá tudo certo. Então eu elaboro as perguntas em cima daquilo que eu vejo no jogo e no momento que o Palmeiras vive. Né? Foi o que nem eu fiz agora da final. Eu falei, todas que você praticamente fez, você saiu perdendo. Só que você conseguiu reverter muitas delas. Sim, boa. Só complementando, pra depois fazer uma pergunta, o Breno Lopes, pra mim, muito melhor que o Lázaro, tá? Foi. Porque o Lázaro na época... ele fez falta, talvez, ano passado. Exatamente. O Lázaro veio, da Europa, e pra mim... E lembra que era uma discussão nossa? Eu falava... talvez se você olhar o elenco... Até hoje o elenco não tem um jogador pra jogar daquele do lado... Galera, não tô falando que o Pra mim hoje é o maior Lopes... problema do time, tá? Se a gente for começar a falar do momento atual, pra mim o maior problema do time do Palmeiras hoje é esse. O Facundo tá... Ponta esquerda. Eu gosto do Facundo... Mas eu acho que ele não entrega a agressividade e a profundidade que o time precisa ali pra aquele lado. É que o Felipe que também não tá rendendo. Então, tipo, contratou gente pra lá, só que as peças não estão rendendo. Exato. E, gente, eu não tô falando que o Bruno Lopes tem que ser titular no Palmeiras, não é isso. Mas eu tô falando que ele era um cara útil. Na hora que tinha que vazar também. Mas ele saiu no momento certo. Coisa sim. que não aconteceu com o Rony. Exato. Então, assim, eu acho que o Breno Lopes ele foi muito útil, ele nunca reclamou, sabia da posição dele no clube. E é um muso, né? Porque ele faz o gol da Libertadores. É um muso. E voltando, que você falou que você estudou as coletivas do Abel, eu escuto todos os coletivos, óbvio, eu não tenho o contato físico ali, o presencial, mas eu sinto que quando o Palmeiras perde, ele chega mais calmo. Quando o Palmeiras ganha, parece que ele chega puto. Eu sinto uma confusão ali emocional dele, não sei se é de propósito ou se... Ele quer se blindar com a torcida, quer falar, aí, ó, eu falei, tipo, querendo dar resposta, sabe? Quando dá resultado. Eu tô enganado? Essa impressão minha é errada ou não? Ele tem essa tática de,
pô, ganhou, em vez de ele chegar suave, ele chega Eu sinto puto. que às vezes ele vai muito armado pra dar recado pra quem não tá ali, entendeu? Exatamente. Tipo, fala, ó, eu falei, em vez de ele chegar, pô, Não, comemorar não, a vitória, ele fica puto- ele chega pra mostrar, ó, o que eu fiz, ó, vocês reclamaram de mim, Ele olha fica isso. puto com quem tá falando merda na TV, mas quem tá ali na coletiva não é quem tá ali na TV falando. Ah, mas ele tá entendeu? falando E aí pra todo mundo, né? Não Só tem que aí como- ele usa quem tá na coletiva pra dar patada em quem ele acha que merece. tá Exatamente. Às vezes você pergunta A, Isso que é foda. ele responde B. Exato, ele Né? vai Então cá- por isso você tem que saber. Você tem razão, Kim. Você tem razão. Eu sinto isso. né? Eu Óbvio já que não percebi. são todos os jogos, mas na maioria. Por isso que eu falo, como eu tô ali na coletiva, às vezes o Marcelo Lima fala assim, ô Zé, como é que tá a cara do homem? Até ele envelheceu uns 5 anos. Não, é verdade. Tá Isso é barba verdade, branca. mas ele tá contente. O Palmeiras não ganhou, mas eu falei, tá contente. Às vezes ele gostou do jeito do time jogar. Sim. E aí, dentro disso, eu falo, pô, vou meter a minha pergunta sobre a atuação do time. Por que, que o homem não tá triste e ele tá contente? Porque se empatou, como que você tá contente com o empate, né? Então aí você vai naquela atuação, quando o Palmeiras ganha de 1-0 do São Paulo, ele vai meio com uma... Ele faz assim, ó. Aí daqui a pouco ele pega a caneta. Se ele gosta da sua pergunta, ele pega a caneta. Né? E aí eu faço a pergunta pra ele do Veiga, né? O Veiga tá precisando mostrar um pouco mais, mas hoje ele mostrou que taticamente ele é um jogador importante. Um líder, e ele jogou nas costas do Oscar, né? O São Paulo ele marcou muito bem. Marcou muito bem. E aí a torcida quer que ele jogue a torcida do Palmeiras quer que ele jogue pro torcedor e não pro time. Eu vejo ele às vezes jogando muito pro time, e ele é um jogador que numa bola parada, em algum lance pode decidir, mas hoje ele decidiu o jogo marcando o Oscar, e você deu a bola pro Arboleda armar o time do São Paulo, por isso que o São Paulo não foi tão agressivo. Ele falou, foi perfeito. Então, eu quis tentar tirar dele, não o resultado de 1-0. Porque, na moral, se não sai aquele pênalti, o jogo tava 0-0 até hoje. Te juro por Deus. Então, ele falou, é verdade e tal. Então, você tenta... Eu vejo que nem você. Pô, o jogo meteu 3-0, 3-1, virou contra o Porque ele tá Botafogo, puto, o homem né? tá puto. É. Meteu 3-1 no Botafogo de virada, o time da virada, tal, não sei o quê. Ah, ele vai exaltar a torcida que veio, que cantou junto, que o protesto, ele falou que o protesto ajudou, né? Uma parte não cantou, aí a outra cantou. Aí quando a outra cantou, a outra não cantou, depois os dois cantaram junto, né? Então eu vou nessa vibe do que eu sinto nele ali na hora, na cara dele. Se eu vejo que ele tá muito bravo, aí eu falo, putz, vou ter que fazer outra pergunta. Curtiu a resenha? Então assiste a entrevista completa aqui no link da descrição pra você não perder nada do podcast oficial da Torcida Canta e Vibra. Valeu, avante Palestra Seguros, porco!